Olá, amigos. Iniciando nossas atividades, vamos sequenciar com o assunto seguinte, que é povo, cultura e nação. Porém, como as medidas mandam, né, nós vamos resolver questões do capítulo anterior, ok? Capítulo aquele que falou sobre mobilidade da população mundial. Legal? Nós temos na página 423 e 424 questões que iremos agora discutir, comentar. A primeira questão, na página 423, versa o seguinte: de acordo com o que foi estudado sobre a mobilidade da população mundial, explique os seguintes tipos de migrações. Bom, em primeiro lugar, ele quer o significado de migrações internas, né? Muito bem. As migrações internas se verificam quando ocorre o deslocamento de população, né? Ou de forma individual ou coletivamente, né? Dentro do território de um país. Ok? Essas são as migrações internas. A gente tem vários exemplos de migrações internas. O êxodo rural, as diárias ou movimentos pendulares, etc. Ok? Então está aí para vocês o significado de migrações internas. Ok? Muito bem. Depois ele quer uma explicação para o que significa migrações internacionais. Bom, gente, as migrações internacionais, como o próprio nome está dizendo, são aqueles tipos de movimentos que ultrapassam os limites territoriais. Ou seja, ultrapassam os limites fronteiriços políticos de um país. Ok? Que país? Do país de origem do elemento que está praticando a chamada migração. Ok? Essas são as migrações internacionais. Se você migra do Brasil para a China, do Brasil para a Alemanha ou qualquer outro país do mundo, você está se deslocando para fora de um país, ok? Então essa migração é internacional, ok? Muito bem. Ocorre de um país para outro. Mas existe também as chamadas migrações temporárias, né? Aquelas que o indivíduo reside durante algum tempo. Isso ele pode permanecer alguns anos, meses, semanas, dias, né? Muito bem. E depois de algum tempo, né, no local a que ele escolheu, ele pode voltar, retornar ao seu local de origem, ao seu país de onde emigrou, de onde ele saiu, para imigrar ou ser um imigrante em um outro país. Ok? Bom, mas além destas, há também a migração permanente. A migração permanente é quando o indivíduo muda de forma definitiva, quando o elemento deixa a sua localidade de origem e se desloca para uma outra localidade, para definitivamente fixar residência, ok? Bom, isso ocorre sem que ele tenha previsão, se pretende ou não um dia retornar para o país de onde ele se afastou, ok? Muito bem, simples,
não tem dificuldade nenhuma para responder essas questões. No livro de vocês, isso tem de maneira muito clara, ok? É só vocês observarem e responder. Legal? Bom, a questão 2, ele diz que pesquise na internet. Vamos observar essa questão 2 aí no livro, ok? Essa questão 2, pesquise. Os jornais, revista, notícia atual sobre imigrantes que vieram para o Brasil. Depois copie a manchete e faça um resumo das principais informações apresentadas na notícia. É importante destacar em seu resumo quais fatores motivaram a migração. É isso? Quais fatores motivaram a migração? Olha, isso aí vocês veem no livro, vocês veem pesquisando melhor, conforme eu já disse, na internet, jornais ou revistas, ok? A questão de número 2, não é isso? Muito bem. É uma resposta pessoal. Vai depender da conclusão que vocês tirarem sobre ela, ok? Muito bem. Eu poderia até dizer a vocês, por exemplo, que essas notícias vai lhe dar uma clareza do que realmente isso aí se verifica, ok? Muito bem. Vamos agora à página 424. O texto e a fotografia, vê abaixo, vamos ver onde? No nosso livro, né? A pergunta. Bom, na página 424, é claro, vocês devem estar aí de posse do livro, não é isso? Diz: a fotografia abaixo retrata os efeitos da crise econômica da Venezuela em 2018 e os impactos causados em parte de sua população, provocando a migração de muitos venezuelanos para o estado de Roraima, ok? Continuando ainda, a gente vai observar que há também um fragmento aí de notícia sobre o mesmo caso venezuelano, que diz: os venezuelanos que buscam refúgio em Roraima fogem principalmente da fome, mas não é só isso. Eles também querem escapar de severa escassez de remédios, da instabilidade política e de uma inflação galopante. Imagine uma inflação de 700% na Venezuela, né? Que corrói a moeda e faz com que, cada vez mais, pessoas busquem comida no lixo. É triste, né? Mais abaixo, vocês observem que tem alguém que montou algo para se abrigar, em plena rua, próxima a algumas árvores. Aí está sendo mostrado que venezuelanos afetados pela grave crise econômica em que seu país de origem, né, migram em um número cada vez maior para o estado de Roraima. Olha, o estado de Roraima é no extremo norte do Brasil. Ele é fronteiriço com a Venezuela. Então, para quem vem da Venezuela, Roraima é a porta de entrada para o Brasil, né? Assim como o estado do Amazonas é a porta de entrada para países como a Colômbia, né? Muito bem. Principalmente para a capital, que é a cidade de Boa Vista, onde buscam emprego e alimentos para sobreviverem, como mostra a fotografia da página 225.
2018, né? Aliás, a fotografia, né? Retratando a situação no ano de 2018. Legal? Muito bem. Então, de acordo com o texto, né, e a fotografia, assinale qual dos fatores contribuiu para o início de uma crise migratória de venezuelanos para o Brasil. Olha, evidentemente, a causa estava no próprio país, né? Quando alguém pretende abandonar o seu território de origem, é porque algo ali está atuando de maneira a impelir, ou seja, a expulsar, a determinar a saída daquele elemento ou daquele grupo de pessoas que pretende emigrar, né? Muito bem. Então ficou claro, inclusive na leitura do texto, né, que eles fogem principalmente da fome, mas que não é somente isso. Querem escapar da severa escassez de remédio, a instabilidade política e a crise política também, uma inflação galopante, o que contribui para deteriorar a qualidade de vida da população daquele país que é nosso vizinho. Ora, então a pergunta A da questão número 3 pergunta que se fosse fatores atrativos ou fatores repulsivos. Aí atuou em loco, na localidade de onde eles saíram, o fator repulsivo. Embora eles vissem no Brasil a probabilidade de encontrar aquilo que pretendia que não se lhe faltasse em seu país de origem. Portanto, vocês vão marcar, né, um X em fatores repulsivos. Ok? Muito bem. Em seguida, a gente tem uma questão número a pergunta B ainda, né? Pergunta B da questão é: explique os motivos da crise migratória de venezuelanos que estão associados aos fatores que você assinalou na questão anterior. Né? Então, a gente tem uma resposta para tal, não é isso? Olha, vocês podem sintetizar o que eu vou dizer. Eu estou comentando de maneira mais ampla, mais amarrativa, para que haja um perfeito entendimento. Agora, a maneira como vocês vão sintetizar isso aí é importante. Às vezes não precisa se escrever tanto, não é verdade? Bom, então é evidente que, pela leitura do texto que fizemos, a crise migratória venezuelana tem motivos determinados por fatores repulsivos. Não é isso? Conforme tínhamos dito na análise da questão anterior. Principalmente aqueles ligados às condições sociais, a fome, a escassez de alimento, a crise econômica, aquela inflação galopante de 700%, né? Isso aí tudo está ligado às condições sociais, à deteriorização da qualidade de vida da população. As condições sociais e econômicas comprometem tudo isso aí. Ora, o desemprego, a crise financeira do país, isso aí sintetiza tudo o que nós fizemos em termos de leitura sobre essa problemática econômica, social e política que o povo venezuelano está atravessando. Não é isso, amigos? Muito bem. Passemos agora para a questão de número 4, né? Aí na página 424, né? 424, não. Página 424, né? O texto da página 421 revela que os haitianos são destaque entre os imigrantes do mercado formal do Brasil. De acordo com o texto, quantos haitianos trabalhavam formalmente no nosso país em 2016?
e que quantidade eles representam no valor total desse tipo de trabalho, ok? Então vamos ver o texto da página 421. É um texto muito grande, mas vamos ler apenas parcialmente, né? Vamos lá. Haitianos são maioria entre os imigrantes no mercado formal brasileiro. Os haitianos são os imigrantes com maior presença no mercado formal de trabalho brasileiro. O dado é de Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS, de 2016, a mais recente do Ministério do Trabalho. Vejam só, segundo o texto, dos 115.961 trabalhadores não brasileiros contratados formalmente no Brasil no ano passado, né? 26.127 dessas pessoas eram originários do Haiti. Olha, 26.127 pessoas originárias do Haiti, de um total de 115.961, isso representa quanto? 22,53% do total de estrangeiros que entraram no Brasil até então. Bom, o número já foi maior em 2015, o auge dos haitianos no país. Eles chegaram a somar 34.224 trabalhadores formais. O ministro do Trabalho em exercício, né, na época, explica que a imigração de haitianos foi um fenômeno que começou a ocorrer no Brasil principalmente após 2010. Né? 2010, quando houve aquele tenebroso, aquele violento terremoto do Haiti, e que o governo prestou ajuda, solidariedade, mandando inclusive tropas militares do Exército para apoiar, né, a fragilidade com que se encontrava aquele povo. Né? Em segundo lugar, na lista trabalhadores vindos de outros países para o Brasil estão os portugueses, com 9.088 vínculos, que antes da vinda dos haitianos ocupavam sempre a primeira colocação na lista de imigrantes no Brasil. Ok? Muito bem. Gente, eu não vou ler o restante fica com vocês. Eu li até a metade, que é uma folha inteira isso aí. Né? Eu li apenas 3 parágrafos e deixei os 3 últimos com vocês. Mas vamos agora à questão, né? Então, os haitianos são maioria entre os imigrantes formal brasileiro, né? Isso é o título da reportagem. Então, de acordo com o texto que acabamos de ler agora, quantos haitianos trabalhavam formalmente em nosso país em 2016? E que quantidade eles representavam no setor total desse tipo de trabalhador? Ora, na leitura que fizemos em 2016, né, 115.961 imigrantes, né, entraram no Brasil, ok? E, segundo a RAIS, Relação Anual de Informações Sociais, 26.127 pessoas eram o quantitativo de elementos que aqui entraram. Muito bem. Em 2016, esses 26.127 trabalhadores, né, no mercado formal do Brasil, representando 22,53% do total. É o que vimos aí na leitura. Então a gente teve que o número de imigrantes de mais de 115 mil, conforme eu li na reportagem, né, 22,5% do total eram haitianos. E a maior parte desses imigrantes que penetraram em nosso país, né, foram principalmente para que área do país? Para o Sudeste e o Sul do Brasil. Principalmente a região Sudeste, que abarcou 85,8% desse total. Né?
O restante foi para as demais áreas do sul do Brasil. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. São Paulo, como sempre, que é o estado de maior perspectiva de trabalho, de melhoria de condições de vida, melhoria do padrão social, é o que mais abarcou ou que recebeu imigrantes, ok? Meus amigos, o restante fica com vocês, né? Nós vamos agora, não é isso? Para a cultura, cultura que une uma nação, território nacional, planisfério político, não é isso? Muito bem, povo, cultura e nação é o título, ok? Muito bem. A gente tem isso exatamente a partir da página 357, né? 357 a gente tem o início desse capítulo, não é? Muito bem. É interessante a conotação, melhor dizendo, que ele dá sobre cultura. A origem da palavra cultura remete do latim. Nos dicionários está relacionada à agricultura e ao cultivo. Essa associação vem da ideia do cultivo do conhecimento por meio da educação, da transformação desses elementos entre indivíduos e gerações. Bom, gente, cultura, conforme o autor do nosso livro diz, né, é de origem latim, da língua latina. Termos agricultura e cultivo. Ou seja, agricultura mais cultivo nada mais representa do que o cultivo de conhecimento, a acumulação, a absorção, né, de um grupo de indivíduos de conhecimentos, através de tradições, costumes, né, etc. Ora, então, por meio da educação, a transmissão desses elementos entre os indivíduos e geração, sintetizando, né? Mas, na verdade, a cultura representa um conjunto de símbolos, um conjunto de ideias, tendências, valores, não é isso? Normas, produtos, hábitos e crenças. Tudo isso, amigos, faz parte de um passado histórico. É um somatório de fatos, né, que vai se acumulando na mente de um povo, né, compartilhado por uma sociedade, ou até mesmo associado a um determinado grupo humano, um determinado grupo de pessoas que têm suas crenças, suas tradições, suas histórias, né, etc. Muito bem. Mas, gente, para que tudo isso aconteça, é necessário que haja uma identidade cultural. Ou seja, um grupo compartilha hábitos, crenças, até mesmo outros elementos culturais. Sabe qual é a consequência disso? É criar uma consciência coletiva. Consciência esta, né, é baseada em laços naturais, em sentimento de pertencimento ao lugar. Ok? Então, eu pertenço a esse lugar. Aqui existe uma identidade cultural. Aqui existe uma consciência coletiva, baseada em laços naturais e sentimento de pertencimento a um lugar. Ok? Bom, na página 359, você tem aí algo que diz: considera que um grupo de pessoas apresenta uma identidade cultural quando compartilha crenças, hábitos e outros elementos culturais. Olha aí o que eu falei. Essa identidade constitui uma consciência coletiva, baseada em laços naturais,
sentimento de pertencimento ao lugar. Os grupos que compartilham uma mesma identidade cultural, que por sua vez são conhecidos como nação. Não é isso? Muito bem. Território. Eita, território. Aí me lembram, sabe o que, amigos? Povo, governo e território. Eita. O que é um Estado? Olha, não adianta eu querer aqui complicar demais e depois não se entender. Estado, conceitualmente falando, a gente pode defini-lo como sendo um povo político, social e juridicamente organizado. Eu falei povo político, social e juridicamente organizado, habitando determinado território, sob a chefia de um governo, com a tríplice função de administrar, legislar e fazer justiça. Ora, gente, um Estado, né, conforme eu conceituei para vocês, né, é constituído basicamente por 4 elementos constitutivos: povo, governo, território e soberania. O que é um povo? Aí tu pode falar em povo sem falar em conjunto de pessoas que possuem identidades culturais como a mesma língua, costumes e interesses que sejam comuns entre eles, história e tradição que se assemelhem. Ok. Segundo o nosso autor, ele diz que é um conjunto de povo que fala a mesma língua. Bom, mas existem N conceitos sobre isso. Só que a gente não pode desvincular com esse conjunto de povo que fala a mesma língua as suas tradições históricas, né? Tradições comuns, a língua, interesses semelhantes, ok? Governo. Olha, como o próprio nome está dizendo, o governo é a autoridade governante de uma nação ou unidade política. É a autoridade máxima, ok? Muito bem. E o governo tem finalidade. Qual a finalidade governamental? É de regrar a sociedade, é de organizar, ou seja, criar regras, leis constitucionais, que rege também a questão organizacional da política, a forma de governo. O Brasil hoje é um Estado federativo, não é isso? A princípio, era uma monarquia constitucional hereditária por linhagem masculina preferencialmente, não é isso? Isso durante o Brasil colônia, durante a primeira Constituição brasileira, não é isso? A gente tem que entender que criar regras, criar leis, é a mesma coisa, né? Constituição, organização política, organização territorial, né? Porque esse governo é autoridade governante, não apenas da nação, né? Mas até de unidades políticas. O governo de Pernambuco é a autoridade máxima do estado de Pernambuco e daí por diante. Muito bem. E o território? Olha, falar em território, que é um dos elementos constitutivos do Estado, né? A gente lembra automaticamente de área, de espaço. Espaço, né? Espaço, não é isso? E para isso tem que haver o quê? Tem que haver uma relação de posse, de propriedade. As fronteiras são delimitadas. Tratados, por exemplo, o Acre passou a ser posse do Brasil com a expansão da economia da borracha, a economia da seringueira, aquela região acreana que foi apossada por seringueiros do Brasil, se tornou propriedade de nosso país. Por quê? O Brasil se apossou. E só houve como resolver aquela problemática com o Tratado de Petrópolis, que o Brasil foi obrigar o governo boliviano a indenizá-lo com capital inglês, emprestado pelo Reino Unido, né? A libra esterlina. Legal, gente?
Então, é isso que a gente pode ver sobre isso aí, tá? Eu destaquei aqui para ficar bem diferenciado do que está no livro, o significado de povo, governo e território. Tá ok? Bom, então a gente tem na página seguinte o mundo planisfério político. Você tem o mapa mundi, não é isso? Planisfério político, não é isso? E mostra limites territoriais, que normalmente é estabelecido por acordos e tratados, como falei a vocês anteriormente, né? Acordos e tratados diplomáticos, é claro, a nível internacional, ok? Os tipos de limites podem ser naturais, rios, lagos, montanhas, ou marcos artificiais, conforme o livro do nosso está dizendo, né? Indicado por placas ou controlados por cercas e muros. A Alemanha, como estava dividido, o Muro da Vergonha, que separou a Alemanha Oriental da Alemanha Ocidental. Não é isso, amigos? E o que é um limite? É a linha imaginária que em geral, estabelecida por convenção que indica onde um território se inicia ou termina. Então, essas linhas imaginárias que demarcam limites, ela está dizendo onde começa e onde termina o território. Ok, amigos? Bom, companheiros, vocês têm agora para resolverem e eu quero, com a máxima urgência possível, né, a resposta desses exercícios até a próxima quarta-feira. E lembrem-se, tem muito aluno que está me devendo atividades anteriores. Eu estou fazendo levantamento, tem alunos que não mandou nenhuma atividade ainda. E peço até mesmo aqueles que mandaram, né, através mesmo do Zap, que ficou com uma certa deficiência, muitos trabalhos sem o nome do aluno, tá certo? Eu tive muita dificuldade. Possam mandar de novo, ok? Porque isso vai depender muito para que haja a avaliação e, evidentemente, a nota de vocês. Até o próximo encontro.